Graça e paz em Cristo, irmão. Bem-vindo, minha irmã, também. Graças a Deus por esse dia, louvado seja Deus pela sua vida. Que bom que estamos juntos. Que bom que temos conosco a companhia de Deus, a ação do seu Espírito que ilumina o nosso coração para buscar o Senhor, buscar de forma autêntica, de forma sincera, de forma adoradora, como aqueles que de fato levam ao Senhor alegria pelo seu viver, um viver que cultua a Deus com suas ações, com seu comprometimento de vida, com obediência às Escrituras. Que bom que o Senhor tem na sua vida a vida de um verdadeiro adorador. Seja bem-vindo e que Deus manifeste sobre nós a tua graça e que Ele seja de fato glorificado na nossa vida a partir deste encontro também. Hoje o nosso tema é procura-se. Procura-se. Eu quero lembrar os irmãos que quando nós queremos alguma coisa de muito valor, algo que tem de fato grande significância para nós, grande importância para nós, nós saímos procurando de forma desesperada, de forma comprometedora, de forma resoluta. Não importa se é uma pessoa, não importa se é uma coisa, se é um título, mas se nós temos um objetivo, nós perseguimos com afinco. Pois a coisa mais importante para nós, naquele momento, é alcançarmos essas coisas, ou essas pessoas. Então, é bem certo, meu querido, que se é uma pessoa que você busca, ou uma oportunidade de estudo, ou uma oportunidade de trabalho, você anda, quem sabe, à procura, em busca de um bom casamento, né? Então, eu sei que você vai atrás disso. Se é um plano futuro, seguro, para a sua vida profissional, para o seu viver, você vai se desgastar, você vai se empenhar, você vai, de fato, gastar tempo, você vai investir, de fato, a sua vida nisso. E o texto que nós vamos ler é um texto em que nos é revelado pelo próprio Jesus, numa conversa que ele tem com a mulher samaritana, de que Deus é aquele que procura também, que busca verdadeiros adoradores. Quero ler com você esse texto em João capítulo 4, quero começar a leitura no verso 21, nós vamos ler do verso 21 até o verso 24. Abra sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. João capítulo 4, verso 21 ao 24, é uma conversa, um diálogo de Cristo com a mulher samaritana, revelando ao coração dessa mulher a vontade de Deus, o querer de Deus e como agradar a Deus com a sua vida. A preocupação da mulher é aonde é correto adorar. Jesus vai dizer que não importa o lugar, importa o propósito, importa o coração, a vida daquele que adora. Porque Deus não procura aquele que adora no Brasil ou na Argentina ou nos Estados Unidos, no monte ou na caverna. Deus é aquele que procura pessoas sinceras na sua adoração, verdadeiros adoradores, que buscam em espírito e em verdade. Então vamos ler esse texto para confirmar este ensino de Cristo à mulher samaritana e a nós. João capítulo 4, verso 21. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adoreis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nós encontramos aquele aviso procura-se, nós já sabemos que o que está sendo procurado é algo que tem valor, que tem importância para aquele que procura, para aquele que quer achar, para aquele que quer encontrar.
Então nós falamos agora que quando nós procuramos, nós damos o nosso melhor, né? Porque nós sabemos da importância, do valor dessa coisa que a gente busca, dessa pessoa que a gente procura, desse projeto que a gente quer realizar, desse crescimento que a gente quer ter na vida profissional. E do quanto isso pode enriquecer a nossa vida, o quanto isso pode alegrar o nosso coração. Então, o texto nos revela algo muito precioso, que Deus procura alguém e algo de grande importância para Ele, de grande valor para o nosso Deus. Jesus vai revelar a mulher samaritana. Deus procura. Não qualquer um, mas aquele que possa, de fato, ser qualificado para a função, para o exercício da adoração. É interessante porque nós vemos na Escritura Deus sendo aquele que procura gente bem qualificada, de bons pré-requisitos, para muitas funções junto à vida da igreja. Alguém que seja verdadeiramente capaz de cumprir o seu papel, de correr a sua carreira, de exercer o seu dom, o seu ministério. Diz a Bíblia que Deus é aquele que levanta as pessoas, levanta servos e servas, levanta pastores, levanta ministros de música, levanta músicos para o louvor, levanta presbíteros, levanta diáconos, levanta líderes das sociedades internas, superintendentes, professores para a escola bíblica dominical. Deus é aquele que levanta os evangelistas. Deus é aquele que levanta os intercessores. Deus é aquele que agrega cada um no corpo de acordo com o dom, de acordo com o propósito, com o querer de Deus. Deus levanta, Deus capacita para fazerem as suas funções, para cumprirem as suas carreiras, para exercerem os seus ministérios. Mas é interessante que aqui, nesse texto, Jesus não fala de alguém que Deus levanta, mas fala de alguém que Deus procura. Porque a adoração do ser humano a Deus tem a ver com a sua vida de todo dia. Não é algo que se presta apenas no templo, não é algo que se presta apenas nesse monte ou naquele monte, não é algo que se revela e que acontece apenas em Jerusalém e não em Samaria. Os samaritanos diziam que ali em Samaria estava o monte de Deus, o monte do revelado Senhor, o monte onde os verdadeiros adoradores se apresentavam para o culto. Os judeus diziam que não, que o monte era o Monte Santo, o monte da cidade santa, o monte de Jerusalém. Lá, os verdadeiros adoradores se apresentavam. Jesus vem quebrar esses conceitos culturais para dar o ensino autêntico e verdadeiro com respeito à adoração. Ele vai dizer, a adoração tem a ver com a vida de cada um que adora, com a vida de cada um que busca a Deus, com a vida de cada um que se apresenta diante de Deus com a sua gratidão, com a sua alegria, com o seu cântico, com o seu reconhecimento dos feitos de Deus à sua casa, à sua vida, à sua história. Então Deus procura, irmãos, não é apenas aqueles que Ele qualifica, que Ele capacita para realizar algumas tarefas, alguns dons da vida da igreja, edificando a igreja e levando o evangelho adiante. Aqui ele está dizendo diferente, ele está dizendo daquele que se prepara voluntariamente, com o seu coração, e que é procurado, porque tem grande importância junto ao reino de Deus, que são os verdadeiros adoradores. Imagine você, meu querido, entender, como uma mulher samaritana está podendo entender, de que você é procurado por Deus. Dá um grau de significado, de importância, de valor para a sua vida. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus anda em busca de verdadeiros adoradores. Deus se dedica, Deus olha com carinho, Deus se empenha para encontrar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Imagine o valor da sua vida diante de Deus e o valor da sua adoração junto ao Senhor, quando você percebe Jesus dizendo, essas pessoas Deus procura, Deus quer encontrar. Procura-se verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade.
Não é aqueles que simplesmente vão ao templo e participam do culto, preste atenção nisso. Muitos iam aos montes, em Jerusalém, em Samaria, mas não eram verdadeiros adoradores. Porque iam para cumprir ritual, iam para cumprir agenda, iam para participar das festas, iam por causa do simbolismo religioso da região, da nação, do povo, da sua etnia. E a mulher samaritana está falando dessas coisas, mas Jesus está falando de uma coisa maior, está falando de um coração sincero, está falando de um adorador verdadeiro, está falando daquele que traz diante de Deus a sua aliança, o seu comprometimento de andar com Deus, de obedecer os seus mandamentos, de ter uma vida que glorifica o teu nome, que serve os seus propósitos. Ele está dizendo de que a adoração não é algo para um momento, para um lugar, mas é um negócio que envolve a nossa vida toda, que envolve todos os dias da nossa vida. É para aquele que deseja expressar adoração, comunhão sincera com Deus. Às vezes nós achamos que a nossa adoração sincera é só aqui no templo, no momento em que nós nos reunimos para o culto comunitário, no ajuntamento solene dos santos. Não, meu irmão. Sua adoração sincera é aquela que é prestada ao Senhor, especialmente fora os portões do templo, quando você está lá no seu trabalho e cumpre o seu trabalho e as suas funções como aquele que trabalha, que serve ao Senhor. E na sua vida pode ser visto os princípios e os valores da fé que você aprende de Deus na sua palavra, quando você faz as suas escolhas, quando você age com justiça, quando você é promotor da paz, quando você quer de fato se livrar das corrupções e enfrentar a violência, e enfrentar a maledicência lá no meio do seu trabalho, no convívio com os seus amigos na escola. Quando você não se assenta à mesa dos escarnecedores, quando você não para na rodinha daqueles que dão maus conselhos e princípios fora do propósito de Deus, quando você não maquina o mal contra o seu próximo, pelo contrário, você o ama e dele cuida, você está adorando a Deus. Não é só quando abrimos os nossos lábios e entoamos canções, mas é quando nós rasgamos o nosso coração e expressamos o coração sincero do servo bom, da serva fiel, que sabe ser fiel no pouco e vai ser colocada sobre o muito no gozo do Senhor. Jesus está dizendo à mulher samaritana, Deus procura esses adoradores, que o adoram em espírito, que o adoram em verdade, e não apenas num momento de praxe, num momento de culto, num determinado local ou lugar, mas que o adoram sempre, todo dia, em todo tempo, diante de todas as circunstâncias. Manifestam no seu viver o viver de Cristo. Manifestam na sua palavra, a própria palavra de Deus, o querer de Deus. Tomam as escolhas dentro daquilo que Deus lhe determina, nos seus ensinos, nos seus mandamentos. É capaz de negar a si mesmo, de renunciar, quem sabe, o seu interesse, a sua vontade, para que a vontade de Deus cresça, se estabeleça na sua vida. E a partir da sua vida possa alcançar outros corações, outras vidas, outras histórias à sua volta, sendo o bom perfume de Cristo, levando o aroma suave às narinas de Deus pelo seu procedimento. Deus busca verdadeiros adoradores, não adoradores mecânicos, que cumprem as agendas litúrgicas, culticas, que cantam quando todo mundo canta, que celebram quando todo mundo celebra, que faz isso enquanto está diante do pastor, enquanto está junto aos irmãos, mas que quando deixa os portões do templo se esquece de toda a verdade de Deus e às vezes transforma a verdade de Deus em mentira para justificar os seus atos errôneos, falhos. Jesus está dizendo que a adoração ao Senhor ela não pode ser mecânica, não pode ser apenas o cumprimento de uma praxe, de uma cultura, mas ela deve vir da sinceridade, da verdade, de cada coração, de cada vida, que se expressa com compromisso diante do Senhor. Manifesta a aliança que temos com Ele, de uma nova vida, onde as coisas velhas vão passando,
novas coisas vão surgindo. Manifesta o vínculo eterno que temos com Deus, no propósito de sermos fiéis a Deus que tem sido fiel a nós. No propósito de expressarmos amor a Deus, ao seu reino, porque Ele nos amou primeiro em Cristo Jesus. Que Deus possa achar em você e em mim um adorador, uma adoradora fiel. O adorador que Ele procura, que não adora apenas no templo, que não adora apenas para cumprir uma agenda ou um ritual religioso, que não adora, que não serve ao Senhor em espírito e em verdade, mas apenas no cumprimento de deveres, num momento mecânico, no cumprir de uma praxe, de uma agenda, mas que Ele encontre em você sinceridade de coração. Jesus está dizendo, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Envolve o coração, envolve a alma, envolve sinceridade, envolve vida que expressa amor a Deus e ao seu reino em todo tempo. Deus está procurando pessoas assim. Que Ele encontre essa pessoa em você, em mim, em todos aqueles que possam servi-lo com alegria, servir fora dos portões do templo. Paulo chega a dizer à igreja, louvando a igreja pela sua fidelidade, pela sua dedicação, pelo seu empenho, e ele ainda diz, muito mais agora na minha ausência do que quando eu estava convosco. Que coisa bonita, saber que a sinceridade nossa ao Senhor, que a adoração nossa ao Senhor é tão autêntica, é tão verdadeira, que não precisa estar na frente de nenhum cristão, não precisa estar no meio de nenhum ambiente religioso. Pelo contrário, quando nós somos a única luz do Evangelho ali naquele ambiente, nós continuamos a brilhar, continuamos a exalar o bom perfume de Cristo. Quando somos a única porçãozinha de sal, continuamos salgando, dando sabor, fazendo a diferença na nossa vida, na vida dessas pessoas que estão à nossa volta, levando a elas a luz do Evangelho, levando a elas o sabor de uma vida que caminha, que anda, que exala a graça, o poder e a salvação de Deus. São os verdadeiros adoradores, que não importa onde estão, que circunstâncias estão vivendo, quem são as suas companhias, vão ser verdadeiros, vão ser autênticos, vão ser sinceros na sua adoração, na sua vida de serviço ao Senhor, quem sabe a ponto de dizer, como Paulo pôde dizer, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim, e em todo tempo. Essa é a adoração autêntica. Esses são os adoradores que Deus procura, que Deus busca. Que Ele tenha a alegria de encontrar essa pessoa em você. Porque essa pessoa que Ele julga ser importante para o seu reino. Essa é a pessoa que Ele julga ser de valor para a sua igreja. Essa é a pessoa com quem Ele tem satisfação de compartilhar o seu reino. E de dizer, servo bom, serva fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Porque você foi encontrado como verdadeiro, sincero, adorador, adoradora. Tem a ver com a nossa vida, não tem a ver com um momento. Tem a ver com as nossas escolhas, com os nossos valores, com os nossos princípios, com o nosso propósito de obediência a Deus. Não tem a ver com um momento litúrgico. É isso que Jesus quer ensinar à mulher samaritana e a nós. Que Deus nos encontre assim, como aqueles que adoram, que glorificam o nome de Deus com sinceridade, com verdade, em todo o tempo. Aonde você vai, na circunstância que você tiver que viver, estando sozinho ou estando acompanhado, estando junto à igreja toda, ou quem sabe sendo a única luz para brilhar em meio à escuridão, em meio às trevas, que Deus possa ser glorificado, adorado na sua vida, pela sinceridade, pela obediência do seu coração. Sejamos autênticos, irmãos, e que Deus, ao nos encontrar assim, alegre a sua alma, e possa dizer, como diz, quem sabe, o Senhor, com respeito ao seu Filho Jesus no tempo do batismo,
Esse é meu filho amado em quem eu tenho satisfação, em quem eu tenho prazer, porque é um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, que serve, que adora, que sustenta na vida o Evangelho, a graça, o reino de Deus, aonde ele vai. Sendo bênção de Deus aonde está e se tornando bênção de Deus onde quer que vá. É o desafio para mim, é o desafio para você, é o desafio que Deus, que em Cristo lançou para a mulher samaritana. Que sejamos encontrados pelo Senhor como verdadeiros adoradores. Que o Senhor tenha gozo, tenha prazer, tenha satisfação em dizer: eis aí os meus filhos, os amados de minha alma. Vamos orar, queridos, para que Deus nos encontre assim, firmes na nossa adoração, sinceros na nossa vida de serviço, de glória, de honra do nome do nosso Deus. Pai Celestial, Tua palavra, por meio de Cristo Jesus, nos revela que é necessário que sejamos verdadeiros adoradores, porque são esses que o Senhor procura, porque são esses que o Senhor valoriza, é esses que o Senhor deseja encontrar, é esses que o Senhor vê como importância e como importante para o Teu reino. São esses que vão fazer a diferença, levando da luz do Evangelho a escuridão, às trevas. São esses que vão levar o sal para dar sabor à vida das pessoas à nossa volta, para cumprir a sua missão como igreja. Nossa adoração, ó Pai, como aprendemos com Jesus, nessa instrução bíblica que nos é dada, não é aquela que se restringe ao templo, não é aquela que vem no cumprir de um ritual religioso, no abrir dos nossos lábios para cantar junto à comunidade dos santos os cânticos que glorificam o Teu nome. É muito mais do que isso, é algo que nós levamos na vida, é algo que expressa a obediência nossa ao Senhor, que manifesta os princípios e os valores que agradam o Senhor, que foram estabelecidos para o Senhor como caminhos nos quais nós devemos andar. Especialmente quando estamos fora dos portões do templo, vivendo a nossa vida e sendo o bom perfume de Cristo entre as pessoas. Nos ajude, ó Pai, a sermos encontrados dessa forma, como verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, que adoram em verdade, que adoram com fidelidade, que adoram, ó Pai, numa vida de comprometimento com o Senhor, de aliança com o Teu princípio, com o Teu propósito, com o Teu reino, no cumprir da Tua palavra, mesmo que tenhamos que abrir mão das nossas vontades, mesmo que tenhamos que viver as mudanças, as transformações, as conversões que o Senhor deseja que vivamos, mesmo que tenhamos a nossa vida mudada, transformada, o nosso velho homem sepultado, o nosso eu crucificado, mesmo que tenhamos a negar a nós mesmos, diz a Tua palavra, que essa é a característica dos discípulos, aqueles que negam a si mesmos, assumem a sua cruz, o seu compromisso com o Evangelho, com o Senhor do Evangelho que é Cristo, e o segue caminho afora, pisando nas suas pisadas, sendo para o mundo o exemplo que Ele foi, para que as pessoas vejam em nós o Cristo que nos salvou, que nos alcançou com grandioso amor na cruz do Calvário. Essa é a adoração sincera, essa é a adoração que alcança eficácia, essa é aquele adorador que leva alegria, que tem um grau de importância diante da Tua presença. Essa é aquela adoração que o Senhor procura, que o Senhor busca. Porque é essa que glorifica o Teu nome de verdade, que dá edificação à Tua igreja, que dá crescimento ao Teu reino. Por isso, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, quando de alguma forma, ó Pai, não adoramos ao Senhor na nossa sinceridade. Nos apresentamos apenas nos rituais, nos princípios de culto, no realizar das liturgias, às vezes até mecanicamente. Tem misericórdia de nós,
possamos fazê-lo com alegria, fazer com zelo, fazer com o coração, com a alma, fazermos com o amor daqueles que foram amados e alcançados em Cristo, para serem adoradores sinceros. Perdoa as nossas falhas. Quando o nosso viver não leva a honra ao Teu nome, e nem glorifica e nem honra o Evangelho que do Senhor nós recebemos. Quando somos, às vezes, vergonha ao Evangelho, ou quando nos envergonhamos do Evangelho, por não sermos os adoradores que o Senhor procura, por não vivermos na aliança, no comprometimento de vida com o Senhor, com obediência à Tua palavra. Dê-nos a possibilidade de sermos fiéis, de sermos adoradores, ó Pai, sinceros, que o adoram em espírito e em verdade. Que o nosso viver seja o viver que glorifica o Teu nome, que honra o Teu nome, que proclama a Tua palavra, que sustenta os princípios, os valores da fé cristã. Que seja visto em nós, como foi visto na vida do apóstolo Paulo. Que seja conhecido em nós, como foi conhecido e tem sido conhecido na vida de tantos irmãos, de tantas irmãs, que com fidelidade têm servido ao Senhor. Servos bons, servas boas e diligentes. É a nossa oração, confiados na Tua graça, na Tua bênção, no capacitar do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus encontre em você um verdadeiro, uma verdadeira adoradora. Que na sinceridade do seu coração, o nome de Deus seja glorificado sempre, todo dia, diante de todas as circunstâncias. E que você, abençoado pelo Senhor, glorificando o nome do Senhor, possa cumprir também, possa alcançar tudo aquilo que você busca, tudo aquilo que você procura diante de Deus, na prece que você faz, na bênção que você espera receber, na providência de Deus que pode suprir todas as suas necessidades. Mas que você seja achado, encontrado por Deus, como esses adoradores que Cristo menciona, que Ele busca, que Ele procura encontrar. Deus seja glorificado na sua vida, Deus seja glorificado, honrado na vida da sua igreja, na vida dos seus servos e servas, que a noite seja de bom descanso, que o dia de amanhã venha marcado por cuidados de Deus que possam dar a você a possibilidade de glorificar o seu nome com o seu viver. Receba da graça, da bênção de Deus, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Deus seja louvado na sua vida, meu irmão, minha irmã, e que Ele assim te abençoe.